Fala, minha rapaziada, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Dicasbet. Meu nome é Ítalo e no vídeo de hoje eu vou trazer aqui os melhores palpites para este domingo, dia 21/9, beleza? Se você for novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para fortalecer o nosso canal gratuito aqui no YouTube, beleza, rapaziada? Vamos começar aqui com o Brasileirão Série A, Flamengo contra Vasco da Gama, né? Flamengo favorito com 67% de chance de vitória e vai pegar um Vasco aí que tem uma defesa muito mamada. A equipe do Vasco, para você ter ideia, das últimas 10 partidas sofreu gol em 90% desses jogos, né? A gente pegar também os últimos 6 jogos seguidos aí, a equipe do Vasco vem sofrendo gol logo no primeiro tempo. E a equipe do Flamengo vem vencendo o primeiro tempo nesses últimos jogos aí, né? Das últimas 10 partidas do Flamengo, 9 eles ganharam logo no primeiro tempo da partida, né? Então acredito que o Flamengo vai começar botando pressão em cima do Vasco aí, para ganhar logo no primeiro tempo e quem sabe no segundo tempo poupar algum dos seus titulares aí, né? Até porque os reservas do Flamengo têm quase o mesmo nível do time titular. Então acredito que o Flamengo vai fazer isso. Até porque tem jogo de volta pela Copa Libertadores, né? Contra o time lá da Argentina, que o Flamengo ganhou de 2-1 no jogo de ida aqui no Maracanã, né? Contra o Estudiantes. Então acredito que o Flamengo vai começar com força máxima. Quem sabe já começar ganhando o Vasco no primeiro tempo e no segundo tempo poupar os titulares, né? Vitória do Flamengo, o Flamengo que não perde há 11 confrontos contra o Vasco da Gama. E como eu falei, né, o Vasco da Gama tem uma defesa aí bem vazada, sofrendo o primeiro gol do jogo e o Flamengo marca o primeiro gol do jogo, né? É um clássico carioca, tudo pode acontecer, mas pelo elenco e pelo momento das equipes, não tem como ficar de fora de uma vitória do Flamengo. Sport Recife e Corinthians, né? Sport Recife que só venceu apenas uma partida no Campeonato Brasileiro até aqui. E a equipe do Corinthians está aí no meio de tabela, né? A equipe do Flamengo, a equipe do Corinthians marcou gol nos últimos 10 jogos seguidos aí, né? Um ataque que está funcionando bem. E o Roberto voltando aí também para fortalecer esse elenco. O Sport, como eu falei, só ganhou uma no Campeonato Brasileiro. Então não tem como apostar nada a favor do Sport. Dupla chance a favor do Corinthians. Se você quiser pegar uma odd mais valorizada, Corinthians empate anula, vai estar por volta de 1,80, 1,90. Nessa cotação aí no handicap asiático 0.0, beleza? Corinthians ou empate para quem quiser botar num bilhete. Cruzeiro e Bragantino, né? Bragantino aí que vive uma draga. É um Deus nos acuda a equipe do Bragantino. Não tá jogando bem em lugar nenhum, nem dentro nem fora de casa. A equipe joga bem. Pra você ter uma ideia, dos últimos 10 jogos fora de casa, o Bragantino perdeu no primeiro tempo nos últimos 6 jogos. Então você vê aí que a sequência fora de casa do Bragantino tá sendo desastroso. E o Cruzeiro é aquilo. É uma equipe que marca o primeiro gol do que os seus adversários na grande maioria dos jogos que ele joga em casa, né? Nas últimas 10 partidas jogando em casa, 80% desses jogos o Cruzeiro marcou o primeiro gol do jogo. Então não tem como ficar de fora aí. Vitória do Cruzeiro, momento excepcional. Inclusive, pegamos o empate nula do Cruzeiro contra o Bahia. O Cruzeiro ganhou ali de virada e nos deu aquele green, beleza? Vitória do Cruzeiro contra o Bragantino aí, jogando dentro de casa. Inter de Milão e Sassuolo, né? Inter de Milão começou oscilando na temporada. Perdeu da Udinese dentro de casa e perdeu da Juventus fora de casa. Agora, no último jogo, ganhou na Champions League fora de casa contra a equipe do Ajax. Pra voltar a equipe ter confiança, né? Acredito que a equipe vai vencer a equipe do Sassuolo, que é uma equipe recém-chegado aí, subiu agora da segunda divisão para a primeira, vai enfrentar uma equipe da Inter que tem um nível muito maior e a equipe da Inter precisa muito dessa vitória, né? Vejo vantagem aí apostar na vitória da Inter, porém no ao vivo buscando a odd mais valorizada. Borussia Dortmund e Wolfsburg, né? Aqui é um confronto do campeonato alemão. O Borussia Dortmund começou muito bem a temporada, né, cara? A equipe do Borussia aí não perde a 5 jogos. E contra o Wolfsburg, a equipe do Dortmund geralmente é o primeiro a marcar na grande maioria dos jogos, né? Das últimas 6 partidas que o Dortmund enfrentou o Wolfsburg, 5 eles foram o primeiro a marcar o gol da partida. Então, pegando o retrospecto do Borussia Dortmund, ofensivo, né, cara? Na Bundesliga não tem como ficar de fora da vitória do Dortmund. Dos últimos 11 jogos de Bundesliga, o Dortmund marcou pelo menos 2 gols na partida, né? A equipe está marcando no mínimo 2 gols. É um cenário bom para a gente buscar a vitória de uma equipe, né? A parte ofensiva está funcionando muito bem, né? E o Wolfsburg perdeu os últimos 7 jogos do Dortmund quando eles foram jogar lá na casa do Dortmund. Então, eu vejo valor aí pelo momento do Dortmund e pelo confronto direto jogando dentro de casa. O Dortmund vem se dando bem contra o Wolfsburg na grande maioria dos confrontos diretos. Barcelona e Getafe, né? Barcelona é um dos melhores times aí do mundo hoje. Praticamente, Lamine Yamal desfalque para a equipe do Barcelona, mas não tem problema, né? Na última partida era desfalque também. Aliás, nas últimas 2 partidas, Lamine Yamal foi desfalque e a gente fez assim um bilhete pronto no Barcelona e deu green nas 2 partidas. Inclusive, na última contra o Newcastle, que eu indiquei aqui para vocês,
Barcelona handicap 0 na Champions League contra o Newcastle, bateu bonito naquele jogo, beleza? Esse jogo aqui, rapaziada, é buscar no ao vivo uma vitória do Barcelona, quem sabe até no primeiro tempo, beleza? Barcelona que quando joga dentro de casa contra o Getafe, ganha no primeiro tempo aí, quase todas as vezes, né? Pra você ter ideia, nos últimos 7 jogos que o Barcelona jogou contra o Getafe dentro de casa, ganhou todas no primeiro tempo, né? O Getafe não perde há 22 jogos contra o Getafe. E na La Liga também dificilmente o Barcelona perde um jogo ou até empata, né? Dos últimos 22 jogos de La Liga, o Barcelona ganhou 19. Pra você ter uma ideia, desde a temporada passada pra cá, no comando de Hansi Flick, o Barcelona é uma máquina aí de vencer os seus jogos. E o Barcelona é uma equipe que marca no mínimo 2 gols na grande maioria dos jogos, né? Então, não tem como ficar de fora. A vitória do Barcelona, se ao vivo tiver propício, buscando a vitória do Barcelona logo no primeiro tempo, se o jogo ao vivo estiver nos mostrando um cenário de amasso da equipe do Barcelona diante do Getafe. Beleza, rapaziada? Mallorca e Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid é uma equipe que começou a temporada confiante, né? Mas deu trabalho contra o Liverpool, né? A equipe tava perdendo de 2-0, empatou 2-2, depois o Liverpool acabou fazendo um gol ali no finalzinho, 3-2, e também nos deu green naquele dia, né? Da Champions League, naquele confronto. O Atlético de Madrid pode ter algum desfalque para essa partida, mas o elenco aí é bem superior à equipe do Mallorca, né? Atlético de Madrid que quando enfrenta o Mallorca se dá bem aí nos confrontos diretos recentes, né? Ganhou os últimos 5 confrontos contra o Mallorca nesse momento e tá sofrendo pouquíssimos gols contra a equipe do Mallorca também, né? Mas pelo fato do Atlético de Madrid poder ter um pouco de alguns desfalques nessa partida, o Julián Álvares já é dúvida também. Eu prefiro ficar protegido aí no empate anula, caso vocês forem fazer alguma combinação com outro jogo aí. Mas ao vivo, quem sabe a vitória do Atlético de Madrid, se a equipe do Atlético de Madrid tiver com domínio amplo sobre o Mallorca, né? A equipe do Mallorca, como eu falei, né? Freguês do Atlético de Madrid recentemente. Porém, também são jogos de poucos gols esse confronto, né? Dos últimos 6 jogos que o Mallorca enfrentou o Atlético de Madrid jogando em casa, todos eles bateu o abaixo de 2,5 gols, né? Agora o Mallorca vive um mau momento também recentemente, né, rapaziada? Não vence há 4 jogos. E além disso, esses 4 jogos que ele não vence, perdeu logo no primeiro tempo. Então não tem como ficar a favor do Mallorca em um desempenho pífio desse, né? Eu só boto empate anula aqui, porque se alguém for fazer dupla é a melhor opção. Mas ao vivo, se o Atlético de Madrid estiver bem superior, vale a pena buscar a vitória do Atlético nesse jogo, beleza? Agora vamos aqui para o campeonato francês. Olympique de Marselha contra o Paris Saint-Germain, né? A equipe do Paris Saint-Germain que venceu os últimos 6 jogos aí, seguidos, vem muito bem, né? Além disso, marcou o primeiro gol nos últimos 5. Das últimas 10, ganhou em 9. Os números do Paris Saint-Germain são sempre excepcionais no comando de Luiz Henrique, né? Já a equipe do Olympique de Marselha perdeu o último jogo aí, né? Pela Champions League. E agora aí no Campeonato Francês joga dentro de casa com o PSG. Pode ser um jogo até interessante para gols, né? A equipe do Marselha joga muito para frente, muito ofensivo, tanto que marcou gol nos últimos 10 jogos jogando em casa. Marcou pelo menos 3 gols nos últimos 3 jogos em casa. Mas vai enfrentar agora uma equipe de nível maior que eles, né? Que é a equipe do Paris Saint-Germain. Eu vejo o jogo para pelo menos 2 ou mais gols. A equipe do Marselha, como eu falei, né? Sobre o comando de De Zerbi, é um treinador que tem uma filosofia muito ofensiva, né? Ele joga de igual para igual contra qualquer equipe, independente se a equipe é melhor que a deles, né? Pra você ter uma ideia aí, esse confronto, nos últimos 6 jogos, 5 bateu acima de 2,5 gols. Então acredito no jogo que tenha bastante gols aí, mas eu fico a favor do Paris Saint-Germain, um empate, se for botar um gol duplinha com outro jogo, beleza? Agora Mônaco e Metz, né? O Mônaco que tomou uma goleada aí da equipe do Clube Bruges fora de casa pela Champions League, mas no campeonato francês é uma equipe interessante aí, tanto pro mercado de vitória quanto equipes bem com nível muito pior, né? E também pro mercado de gols, né? Nas últimas 10 partidas do Mônaco, 9 bateu acima de 2,5 gols. É uma equipe que sofre gol com frequência. Das últimas 9, 8 bateu ambas marcas no jogo do Mônaco. Mas vai enfrentar uma equipe do Metz que recentemente nos confrontos diretos não vem se dando bem contra o Mônaco, né? O Mônaco ganhou os últimos 7 jogos contra a equipe do Metz. Então, confronto direto eu levo muito em consideração. O Mônaco joga dentro de casa aí, né? Então, é 2 coisas que eu levo em consideração. Mercado de vitória no confronto direto e aproveitamento ofensivo. O Mônaco marcou pelo menos 2 gols também nos últimos 4 jogos contra o Metz. Então, você vê que o Metz não vive um bom momento de um modo geral e também no confronto direto contra a equipe do Mônaco
a equipe do Mets não se dá bem de um modo geral. Das últimas 3 partidas, o Mets sofreu pelo menos 3 gols, rapaziada. A defesa aí está bem vazada. Então, vitória do Mônaco, beleza? Só toma cuidado aqui antes do jogo, leva para o vivo a melhor opção para pegar essa odd mais valorizada. Arsenal e Manchester City, o melhor confronto do dia para se assistir, beleza? Duas equipes aí que praticamente são do mesmo nível, mas eu considero a equipe do Arsenal em um melhor momento. A equipe do Manchester City oscila bastante recentemente, né? Guardiola, depois que separou da mulher aí, a equipe do Manchester City só foi ladeira abaixo, né? Não está mais na mesma pegada de anos anteriores, que a equipe foi campeão com o pé nas costas, né? Último confronto entre essas duas equipes aí, o Manchester City tomou uma goleada de 5-1 do Arsenal, né? Na casa do Arsenal. E agora, na temporada passada, né? Agora vai enfrentar o Arsenal novamente aí, na casa do Arsenal, que vem voando também, né? Na Premier League. Só perdeu do Liverpool ali de 1-0, mas a equipe do Liverpool ali é a equipe que vai lutar por título até o final da rodada. Mas contra as outras equipes, a equipe do Arsenal não sofreu gol de ninguém, né? Não sofreu gol do Manchester United na primeira rodada de Premier League aí. Não sofreu gol do Leeds, não sofreu gol do Nottingham e também não sofreu gol do Bilbao. É uma defesa aí muito boa, né? E a equipe do Manchester City é uma equipe aí que tá oscilando, como eu falei, né? Perdeu do Tottenham na primeira rodada, depois... Na primeira não, na segunda rodada. Perdeu do Tottenham, depois perdeu do Brighton de virada. Ganhou do Manchester e ganhou do Napoli dentro de casa, né? Pelo menos a equipe, 2 jogos aí, 2 vitórias nos últimos 2 jogos. Quem sabe a equipe ganha uma certa confiança aí, né? Mas a equipe do Arsenal, rapaziada, tá muito bem também, cara. Não dá pra apostar contra o Arsenal recentemente. Se você não quiser apostar na dupla chance a favor do Arsenal com alguma dupla, alguma coisa assim, mercado de gols ao vivo pode ser uma boa opção, né? Esse confronto direto geralmente acaba saindo ambas marcam com muita frequência, né? Das últimas 7 partidas entre Arsenal e Manchester City, 5 bateu o mercado de ambas equipes marcam. A equipe do City é uma equipe que tem uma mania de marcar o primeiro gol do que os seus adversários também. A equipe do Arsenal também recentemente, né? Pra você ter ideia, nas últimas 10 partidas do City, 9 eles marcaram o primeiro gol do jogo e em 8 eles ganharam no primeiro tempo. Já a equipe do Arsenal é a mesma coisa. Nas últimas 6, 5 eles marcaram o primeiro gol da partida, né? Das últimas 9 jogos do City, 7 bateu o mercado acima de 2,5. Então, é um jogo que promete mercado de gols pelo retrospecto das duas equipes. E ambas marcam no confronto direto recente entre essas duas equipes, né? É um confronto aí que as duas equipes, nenhuma quer empatar aqui, né? Porque o Liverpool tá 100% de aproveitamento, então o empate é ruim para as duas equipes, né? Que as duas equipes aí têm nível para brigar por título até o final do campeonato. E o empate aí só vai favorecer o Liverpool, principalmente pro Arsenal que joga em casa nessa rodada. Então, eu vejo um jogo pro mercado de gols, mas eu prefiro ficar a favor do Arsenal nessa partida. O Arsenal empate, dupla chance antes do jogo. Se o Arsenal sair atrás do placar, o Arsenal empate pode ter valor com odd mais valorizada no dupla chance. Se o Arsenal sair atrás do placar, pode apostar no ambas equipes marcam também, jogando em casa. Dificilmente o Arsenal vai ficar um jogo sem marcar gol jogando aí de casa. E é isso, rapaziada. É um confronto equilibradíssimo. E o bilhete pronto para domingão, eu vou deixar lá no Telegram. Entra aqui no grupo do Telegram, que eu vou deixar o bilhete pronto pro domingão, beleza? Entra aqui no site, clica no link, entra direto no nosso grupo do Telegram pra gente forrar junto, beleza, rapaziada? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, falou.